Olá! No nosso encontro passado, estudamos a partir da divisão do Império Grego e como Judá se encontrava debaixo desses novos dominadores, tanto os Ptolomeus, que dominavam lá no Egito e que temporariamente Judá ficou debaixo do domínio deles, como mais tarde passaram a ser subjugados aos Seleucidas, que governavam na Síria. Neste período, nós vimos a atuação de vários reis, dentre eles destacamos Antíoco Epifânio IV, que é uma figura ou um tipo do anticristo e que tem detalhes na Bíblia sobre ele, por causa da sua política de querer helenizar todos os povos subjugados. E neste tempo, então, foi um período bastante difícil para os judeus, onde a sua religião foi proibida e onde forçadamente eles tinham que participar de sacrifícios a outros deuses e até ao rei. A situação estava se tornando insustentável, quando Deus então levanta uma família, um velho sacerdote, Matatias, que tinha 5 filhos, e eles reagem a toda esta situação, e esse episódio é conhecido como a revolta dos Macabeus. E eles conseguem trazer Judá à independência como nação até aproximadamente o ano 63 a.C. Por quase 100 anos, Judá voltou a ser uma nação independente, depois de muitas guerras, depois de muito sangue derramado por causa da fé destes homens e tantas outras famílias que se uniram a eles, conquistaram a independência. Quando em 63, Roma então dominou a terra da Judéia e passaram a pagar tributos a eles. E no ano 31 a.C., tem um acontecimento aqui que marca o fim da República Romana para o início do Império Romano, quando Otávio, mais para frente ele toma o nome de Augusto e passa a ser o primeiro imperador de Roma, sob o título então de Imperador Augusto César. E ele vence Marco Antônio e Cleópatra numa batalha lá na Grécia, e no ano 27 a.C., então, dá início ao Império Romano. Tem lugar aqui as pernas de ferro da estátua que Deus mostrou a Nabucodonosor sobre os reinos futuros que teriam nesta terra, e também o animal terrível e espantoso da visão de Daniel. Estudamos um pouco o início deste império, e foi nos dias ainda de Augusto que João Batista, esta voz profética da parte do Senhor, anunciou a vinda do Salvador, a vinda do reino de Deus através de Jesus. Foi neste tempo que nasceu Jesus, mas nos dias do seu ministério já era o segundo imperador, Tibério César. Ele veio para o povo de Israel, mas os religiosos da época o rejeitaram. E então tivemos início a era cristã, e eu comentei no nosso encontro passado que aqui nós vamos dividir a história em 2 partes. Analisaremos a era cristã até os nossos dias, e Israel temporariamente vai ficar um pouco de lado. Depois nós voltaremos deste ponto, analisando a trajetória deste povo por esses 2000 anos que se seguiram até os nossos dias. Vimos que a perseguição dos primeiros cristãos aconteceu primeiramente dentro da própria religião. Os religiosos não apenas perseguiram a Jesus, odiaram, invejaram, mas também passaram a perseguir agora os discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam pregando a mensagem da salvação no nome de Jesus. Vimos muitos textos no livro dos Atos dos Apóstolos, que é um dos livros históricos do Novo Testamento, vendo as grandes perseguições que aconteceram por parte dos religiosos. E hoje nós daremos continuidade a partir deste momento, vendo um pouco do relacionamento dos cristãos com o Império Romano. Os apóstolos, eles saíram para anunciar o Evangelho por causa da perseguição que sofreram. Tanto eles quanto outros discípulos saíam, e em cada lugar onde cada um ia, era anunciada a palavra de Deus. E assim que naqueles dias o Evangelho foi sendo pregado às principais cidades, a todas as províncias,
províncias, em todas as localidades, e nós vemos relatado nas cartas de Paulo de que o evangelho estava chegando em todo o mundo conhecido. Mas ainda analisando as cartas do Novo Testamento, nós podemos perceber que o povo de Deus sempre teve a tendência, não apenas no Antigo Testamento, mas essa tendência continuou no Novo, de apostatar da fé. De quando as coisas estavam fáceis ou a comodidade vinha e eles arrefecerem no amor a Deus. Nós vemos Paulo às vezes exortando os cristãos, dizendo: vocês começaram no Espírito e agora vocês querem terminar na carne. Quando nós vemos na visão que Jesus dá a João no livro do Apocalipse, ele fala das obras dos primeiros cristãos, mas aí Jesus se apresenta dizendo: olha, tenho porém contra ti que esfriaste no teu primeiro amor. Então temos visto que durante este primeiro século da igreja, em meio à perseguição, o evangelho crescia, mas todas as vezes que vinha um tempo de bonança, também havia um esfriamento do coração do povo em relação a Deus. E nós percebemos, tanto pela história quanto pelos relatos bíblicos, que não apenas existiam os cristãos fortes que amavam a Deus e anunciavam com intrepidez a palavra, mas como também existiam cristãos mornos, apáticos, e também aqueles que se intrometiam entre os cristãos, mas que de maneira alguma tinham uma experiência com o Senhor. Paulo mesmo menciona sobre os falsos irmãos. Porém, estava por vir um período de grande perseguição e que Deus usou muitas vezes na história períodos assim para distinguir os verdadeiros fiéis, para que o evangelho mantivesse a força e assim pudesse chegar até nós hoje, que ele não fosse novamente absorvido pela cultura da época, e assim que por um período de 300 anos a seguir, vamos resumir 10 perseguições gerais. Houve outras perseguições menores neste tempo, mas se destacam 10 perseguições de grande escala sobre os cristãos. Nesses dias, Nero era o imperador de Roma. Ele já havia governado por 9 anos de forma tranquila, quando em 64 depois de Cristo se fez sentir uma gigante onda de perseguição sobre os cristãos. Nero tinha umas ideias muito loucas. Ele assassinou a sua própria mãe de um jeito muito brutal, e isso foi causando um certo temor àqueles que estavam próximos dele do que é que ele poderia fazer. E realmente os fatos comprovaram a sua loucura. Dentre um dos seus caprichos inspirados pelo próprio Satanás, nós vemos isso ao longo da história, Deus caminhando, mas paralelamente Satanás também usando homens para cumprir os seus intentos. E dentre esses caprichos, ele ordenou que a cidade de Roma fosse incendiada. Ordem cumprida por seus oficiais, guardas e servos. Enquanto a cidade imperial ardia em chamas, conta a história que ele subiu a um lugar alto a fim de tocar lira e entoar o cântico do incêndio de Troia. A grande arena onde cabiam 150.000 pessoas, em pouco tempo estava ardendo no fogo, assim como a maior parte dos edifícios públicos, monumentos e casas particulares. Milhares de pessoas pereceram nas chamas. Outro tanto foi sufocado pela fumaça e sepultado sobre as ruínas. Este ato de Nero atraiu o ódio sobre eles de muitos, até daqueles que estavam próximos, e ele se tornou receoso e envergonhado. Nesse tempo o evangelho estava crescendo muito, os cristãos estavam aumentando muito em número e muitos do império já estavam querendo fazer algo com eles, já estavam contrários ou inimigos dos cristãos. Então nada mais simples para Nero aproveitou para se livrar da responsabilidade e jogou a culpa sobre os inofensivos cristãos. Esse foi o grande motivo da primeira perseguição que logo generalizou-se por todo o império.
As brutalidades cometidas contra os cristãos despertaram a misericórdia até mesmo de alguns romanos. Nero desenvolveu muitos requintes de crueldade que só poderiam vir de uma mente inspirada pelo próprio Satanás. Dentre outras coisas, ele pegava peles de animais e costurava nos cristãos e os jogava para os cães os dilacerarem. Outra forma de martírio, ele colocava cera inflamável sobre as pessoas e amarrava-os nos postes do seu jardim e ateava fogo, para que ficassem como tochas de iluminação no seu jardim. Nero foi ficando tão tomado por todas essas coisas que no ano 68, 69 aproximadamente cometeu suicídio. Antes, no entanto, nesta mesma época foi quando Paulo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também morreram. Conta a história que Paulo morreu decapitado e Pedro teria morrido crucificado de cabeça para baixo, por não ter se achado digno de morrer como seu mestre. No Evangelho segundo João, no último capítulo, nós vemos algo que Jesus menciona sobre o tipo de morte que eles teriam. Então, milhares foram martirizados neste tempo, nesta primeira perseguição. Neste tempo, Vespasiano era comandante do exército lá no Oriente. E ele estava, junto com o seu filho Tito, encarregado do cerco a Jerusalém. Já falamos sobre isso em encontros passados, com a profecia de que isso haveria de acontecer, a profecia lá de Daniel. Agora chegamos no momento histórico deste fato. E então, quando Nero comete suicídio, mandam chamar Vespasiano para que ele assuma o império, é nomeado como imperador. Então, ele deixa sobre a responsabilidade de seu filho Tito para terminar o cerco e a devastação de Jerusalém. Isso foi profetizado por Jesus. Nós encontramos esse texto em Lucas capítulo 21, versículos de 20 a 22, onde diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Essa profecia de Jesus se cumpriu literalmente, então, quando no ano 70 depois de Cristo, Tito rompe o cerco e destrói totalmente Jerusalém. Nós vemos também Jesus mencionando sobre este fato em Mateus capítulo 24, quando os discípulos olham aquela construção do templo e dizem: mestre, olha que magnífica essa construção. E Jesus disse: olha, eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que tudo seja removido. Isso se cumpriu literalmente, porque em busca do ouro que estava entre as paredes do templo, os soldados romanos reviraram realmente pedra sobre pedra e nada ficou sem ser mexido. A segunda grande perseguição aconteceu sobre o imperador Domiciano no ano 81 depois de Cristo. Entre os muitos alvos dessa perseguição estava o apóstolo João. A história nos conta que ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, mas que milagrosamente nada aconteceu. Então ele foi retirado e exilado na ilha de Patmos. E lá ele recebe a revelação tremenda da mensagem de Jesus que está relatada no livro do Apocalipse. Esta palavra Apocalipse significa revelação. Muitas vezes as pessoas pensam nesta palavra e acham que ela significa fim, porque lá está revelado os acontecimentos que teriam lugar no tempo do fim. E também no final do Evangelho de João, Jesus, quando responde para Pedro, falando de que tipo de morte ele haveria de morrer, também fala: e este, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Então, simbolizando também a palavra de Jesus de que João tenha sido o único apóstolo a ter tido morte natural. Todos
todos os demais apóstolos foram martirizados, morreram por causa do seu testemunho, mas Deus tinha algo reservado para João, essa tremenda revelação do próprio Jesus e que chegou até nós. Todo o Novo Testamento foi escrito durante este primeiro século. Os evangelhos todos foram escritos depois do ano 60, ano 63, o evangelho de Marcos entre o ano 55 e 65, o evangelho de Lucas no ano 63 também, Atos dos Apóstolos, é a continuidade do evangelho segundo Lucas, também escrito nesse período. O evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 aproximadamente, as cartas de João do ano 90 a 95 e o Apocalipse depois do ano 85, quando João já era realmente um ancião. As cartas de Pedro, de Paulo, todas também escritas neste período. A última carta do apóstolo Paulo foi escrita no ano de 68, possivelmente o ano do seu martírio. E também Pedro escreveu a segunda epístola sua no ano também 68 aproximadamente. Pelo relato, nós podemos ver então também próximo ao seu martírio. Durante este tempo existia uma lei, ainda nessa perseguição de Domiciano, que dizia o seguinte, que nenhum cristão, uma vez trazido ao tribunal, fique isento de castigo sem que renuncie à sua religião. Então, a grande perseguição por causa da fé, porque o evangelho, ele muda a mente das pessoas. A palavra de Deus ao longo da história é o conhecimento que traz libertação, que leva as pessoas a pensarem, a desejarem algo melhor na sua vida, a colocarem a confiança em Deus, e a mão do Senhor passa a estar com eles, e então essa prosperidade do povo era vista, e isso despertava os ciúmes, a inveja, e também o ponto nevrálgico de muitas perseguições foi o culto ao imperador, que nós logo veremos numa grande perseguição que teve lugar. Durante este reinado ainda de Domiciano, foram escritas várias histórias inventadas com a finalidade de denegrir a imagem dos cristãos. Os pagãos na época eram tão fanáticos que o simples nome cristão despertava o completo ódio deles. As perseguições faziam aumentar o número de informantes, porque uma das coisas que acontecia quando da perseguição era o confisco dos bens. A carta aos Hebreus fala sobre isso. Fala como muitos cristãos sofreram pacientemente todos os males que vieram sobre eles e suportaram com paciência o confisco dos seus bens. Então, os informantes recebiam parte do lucro desse confisco. Então, com certeza, não faltavam informantes, sejam verdadeiros, sejam falsos. E eles eram envolvidos e culpados de qualquer coisa ruim que acontecesse no império, seja uma doença, seja uma epidemia, seja uma catástrofe natural. Os cristãos eram culpados disso e sobre eles, então, vinha o ódio dos pagãos. As crueldades nesse tempo eram tão terríveis que só de ouvir falar muitas pessoas ficavam horrorizadas. Muitos já com os pés feridos eram obrigados a caminhar sobre conchas afiadas, espinhos, cacos. Outros eram açoitados até terem os seus tendões expostos. Outros eram esfolados vivos, quer dizer colocados atrás de cavalos amarrados e arrastados até serem esfolados vivos. Outros eram jogados para as feras, para divertimento dos romanos. Outros ainda eram colocados como gladiadores para lutar nas arenas e serviam também como divertimento para os romanos. As mais diferentes maneiras e atrocidades eram exercidas contra os cristãos neste período. Entretanto, a coragem com que eles enfrentavam o martírio e o testemunho de fé era tão
contagiante que, ao invés do povo cristão diminuir, ele crescia cada vez mais. Nós temos relatos históricos, existem muitos livros que contam experiências, até com nomes, com registros, onde mais do que uma vez, quando um soldado romano estava para impor o castigo sobre um cristão, vendo o testemunho da sua fé, em especial conta-se a história de um soldado que, ao ver a coragem, a tranquilidade que um cristão estava suportando aquilo que estaria por vir, ele disse: olha, antes de você ir, ensina-me como me tornar um cristão, me mostre como eu posso também aceitar Jesus. Então ali mesmo ele recebe a Jesus pela fé, e é mais um que acompanha agora aquele cristão para ser devorado pelas feras. Acabou de aceitar Jesus e também é martirizado. Muitos são os testemunhos, e em meio a isso se distinguiam os verdadeiros fiéis, porque o poder de Deus se manifestava através desses cristãos, e Deus dava a eles a capacidade. Muitos morriam até cantando, exaltando o Senhor, como Estevão, que nós vimos no relato bíblico, que sendo apedrejado, viu Jesus em pé à direita do Pai. Então eles recebiam a força de Deus, e o poder do Evangelho ia se espalhando por todos os lados e crescendo cada vez mais. Ainda falando um pouco das maneiras cruéis que eles tratavam, colocavam pratos de bronze incandescente nas partes mais sensíveis do corpo. Dizia-se que a vida dos cristãos primitivos consistia em perseguição sobre a terra e oração nas catacumbas. Debaixo de Roma estão os subterrâneos que chamamos de catacumbas, e tanto serviam de templo, onde eles se reuniam para orar, para falar da palavra, como também serviam de tumbas. A primitiva comunidade cristã de Roma poderia ser chamada com razão de a Igreja das Catacumbas. Perto dessa cidade existem mais de 60 catacumbas, onde podem ser percorridas umas 600 milhas de galerias, mais de 900 quilômetros na nossa medida. Nas laterais havia fileiras de cavidades compridas, umas sobre as outras, como os beliches de um barco. Nesses cubículos eram postos os cadáveres dos cristãos. Quando foram abertos os sepulcros cristãos, os esqueletos contaram sua terrível história. Encontraram-se cabeças separadas do corpo, ossos quebrados e muitos ossos calcinados pelo fogo. Muito mais tarde, quando foram descobertas essas coisas, se viu então essa história que estava escondida e o padecimento de milhares de cristãos por causa da fé. Mas isso era como um combustível para a propagação do Evangelho. Roma, nesse período, incentivava muito o sincretismo, que consistia na mistura indiscriminada das religiões. Eles tinham interesse no império de que cada um mantivesse a sua crença, a sua fé no seu Deus, tivesse o seu próprio culto, e que afinal de contas eles diziam que todos eram os mesmos deuses. Ao panteão romano, que significa o templo de todos os deuses, eram acrescentados constantemente novas entidades ou deuses desconhecidos. Então essa mistura era algo que era incentivada pelo império. Em tal ambiente, tanto os judeus como os cristãos eram tidos como radicais, porque eles cultuavam a um único Deus, e eles eram vistos pelos romanos como um quisto que deveria ser exterminado do corpo. Então, tanto os cristãos como os judeus eram odiados neste tempo. E o culto ao imperador era aquilo que trazia uma certa uniformidade ao império. Veja, a sua política era: mistura tudo, não tem problema, você segue, cada um segue a sua, todo mundo respeita todo mundo, desde que
todos adorem o imperador. E isso trazia a uniformidade. E esse foi então um ponto culminante de muitas das perseguições. Nós vemos, só abrindo um pequeno parênteses, que na visão que Deus deu a Daniel dos reinos futuros, tanto na estátua quanto a dos animais, vemos que o império do anticristo é uma extensão do quarto grande império, que é o Império Romano. E vemos também nos nossos dias a mistura, o sincretismo, o ecumenismo presente, aquilo que está escrito até no livro do Apocalipse, que todos então terão que adorar o anticristo, lhe dar louvor, lhe dar glória. Então também será incentivado a mistura, o respeito a todos, desde que o anticristo seja adorado. Vemos então a extensão do império. Nesse período conta-se de uma história notável. Existiu uma legião do exército romano composto por 666 soldados. E toda esta legião era composta por cristãos. Ela se chamava Legião Tebana, porque eles tinham sido recrutados em Tebas. E então, eles todos são convidados pelo imperador Maximiano para oferecer um grande sacrifício. Eles participarem do sacrifício em honra ao imperador. E também deveriam prestar um juramento solene de que cooperariam no extermínio de todos os cristãos da Gália, que era uma região do império. Aquela legião toda, por serem cristãos, ficaram chocados com aquilo e se determinaram que não participariam nem do sacrifício e nem prestariam aquele juramento. Então começou o processo de dizimação. Separava-se de cada 10 homens e eles então eram mortos à espada. Depois que aconteceu essa primeira leva de mortos, o exército, aquela legião, permaneceu firme e não se demoveu. Então teve lugar a segunda dizimação. Cada 10 era separado também eram mortos à espada. E quando não houve reação nenhuma dos soldados, mas eles permaneceram convictos da sua fé e da sua lealdade somente a Deus, foi ordenado então pelo imperador que eles fossem destroçados por outras tropas. E então esta legião inteira foi morta por causa da fé. Isso aconteceu no dia 22 de setembro de 286 depois de Cristo, e é algo notável na história de um testemunho de fé. Em meio a essas terríveis perseguições que tiveram início com Nero no ano 64 depois de Cristo, e somente pararam no ano 313 depois de Cristo, então praticamente 300 anos de perseguições. Falei há pouco, são 10 perseguições, no meio delas havia momentos de tréguas, mas esta trégua e esse período de tranquilidade somente servia para os cristãos se tornarem apáticos. E isso fez com que eles esfriassem muito no zelo. Muitos se tornaram negligentes e se apegaram às coisas do mundo. E começaram a aceitar cargos públicos importantes e haver um conluio. Ou estavam mancomunados também com as forças ou o poder do próprio império. E isso foi trazendo um enfraquecimento na fé. Existiam templos, passaram então a construir templos para os cristãos nesse pequeno período de trégua. Eles cresceram muito financeiramente e isso ia trazendo cada vez mais o ódio do povo romano, porque eles eram um povo que se desenvolvia à semelhança dos judeus, porque eles estavam de acordo com a palavra de Deus, e é uma promessa da palavra de Deus, e tudo que coloca a mão prospera. Então, ao longo da história, nós vemos quando o povo buscava Deus, eles prosperavam. E aqui então houve um momento, a filosofia grego-romana foi sendo desenvolvida, o pensamento, o questionamento, a dúvida, e ainda nos dias de Paulo nós vemos ele escrevendo aos irmãos, aos cristãos de Corinto, sobre este perigo. Ele dizia: olha, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos
pensamentos e vocês se apartem da simplicidade de Cristo. Estava acontecendo isso neste período. A inveja de muitas pessoas influentes do império, por causa desta situação privilegiada dos cristãos, somado ao fanatismo dos pagãos, porque apesar de tempos de perseguição, comentei várias vezes, o cristianismo só crescia e estava querendo engolir o paganismo. Muitos pagãos aderiam à fé. E então a mãe desse imperador Diocleciano, que foi o imperador que promoveu a última grande perseguição dessa era dos mártires chamada, ela era uma fanática pagã e ela praticamente empurrou o imperador a essa grande perseguição. Foi até marcado o dia onde esta sangrenta batalha teria lugar, quer dizer, o extermínio de todos os cristãos em todos os territórios dominados pelos romanos. O dia foi 23 de fevereiro do ano 303 depois de Cristo. Eles invadiram os templos, destruíram as igrejas que estavam construídas, incendiaram Bíblias, livros sagrados, e todos os cristãos que foram encontrados foram encarcerados. Assim que esse edito do imperador foi decretado, começou um martírio imediato. Foram muitas e muitas vidas que foram martirizadas nesse período. Galério incendiou o Palácio Real e culpou os cristãos, para que o ódio da população se tornasse ainda mais forte sobre eles. Então o nome cristão era totalmente odioso neste período. Não se fazia distinção de idade ou sexo. Todos eram vitimados. A perseguição generalizou-se em todas as províncias romanas. Pelo longo tempo que durou, 10 anos, é impossível prever a quantidade de pessoas que foram mortas neste período. Cansados de tanta carnificina, de tantas mortes, de tanta destruição, até alguns do Império Romano fizeram um ajuntamento e foram até o imperador para pedir que algo fosse feito, para dizer que essa situação estava ilegal. Então muitos foram livres da execução por causa desse pedido de clemência de muitos, mas tudo era feito para que a sua vida se tornasse miserável. Eles eram excluídos da comunidade, eram taxados como alguém que não podiam conviver com eles, com os demais romanos, e a situação ficou bastante terrível. Apesar disso, contudo, toda esta perseguição, o evangelho cresceu de tal maneira que já estava atingindo mais do que 50% de todo o império. E então, quanto mais perseguiam, parece que mais o evangelho se espalhava. De fato, voltando agora nas cartas de Paulo, que foram escritas no 1º século, nós já estamos aqui no 4º século, praticamente chegando no 4º século, mas Paulo, quando estava preso, escreve a sua última carta, ele diz: olha, eu quero dizer para vocês que aquilo que tem acontecido para mim tem redundado em ainda mais benefício para o reino de Deus, porque muitos irmãos encorajados por aquilo que eu estou passando, destemidamente e ousadamente estão pregando o evangelho de Jesus Cristo. E esta chama continuou acesa, a ponto de no ano 312, 313, o império estava passando por uma certa crise. E Constantino estava disputando o cargo de imperador com Maxêncio. E então Constantino vai se unir aos cristãos, vai tomar partido dos cristãos agora, terminando com a perseguição. E aqui nós entramos num capítulo bastante importante dentro da história: o casamento da igreja com o Estado.
Antes de falar de Constantino propriamente dito, quero trazer um pano de fundo recordando o que nós temos visto ao longo da história. Vemos que ainda na fundação de Babilônia, na fundação lá de Babel, com Nimrod, tivemos um início de um sistema de religião afastado de Deus. E todas as religiões pagãs tinham um sumo sacerdote, ou aquele que era o intermediário entre Deus e o homem. E no Antigo Testamento, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, quando dá a eles a lei, Deus também institui o sacerdote e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que chegava a Deus a favor do povo. No entanto, isso aconteceu até os dias de Jesus, porque quando Jesus morreu na cruz, ele se apresenta claramente na Bíblia, tanto como o Cordeiro, como também o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele que se apresenta a Deus a favor dos homens, porque Ele mesmo é Deus. Então, quando o véu do templo foi rasgado e Jesus conquistou para nós livre acesso ao Pai, nós temos na Bíblia um princípio bem estabelecido, de que em Jesus todos nós fomos feitos sacerdotes, significa intermediários. Cada um que se achega a Deus, através da fé em Jesus Cristo, se torna um sacerdote. Ele pode ir diretamente a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, parte B, diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos perdoou dos nossos pecados e nos constituiu um reino de sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Isso fica bem claro, de que no Novo Testamento, cada um de nós pode ir diretamente a Deus, se é que já se reconciliou com Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, na igreja primitiva, nós não vemos mais o papel do sacerdote como intermediário, não vemos mais o sumo sacerdote com aquela roupa especial que eles usavam no Antigo Testamento, mas estou fazendo aqui o pano de fundo, tanto da religião dos judeus, como também das religiões pagãs que tinham o sumo sacerdote, o sumo pontífice, que era o principal da religião. E um dos títulos que o imperador usava, desde Júlio César, foi Pontífices Máximos, ou Sumo Pontífice. Então o imperador assumia a mais alta posição, tanto política quanto religiosa. Ele era o sumo sacerdote da religião antiga romana. E os imperadores usavam este título de Sumo Pontífice. Pontífices Máximos. Pontífices era aquele que fazia pontes, aquele que unia Deus aos homens, e Máximos é o máximo, é o mais alto. Então nós entramos neste período em que Constantino, disputando com Maxêncio sobre a liderança do império, ele toma então partido dos cristãos, porque politicamente eles já eram um grupo que influenciava, já era um grupo significativo, e o império estava passando por uma certa crise. E aqui, no famoso Edito de Milão, decretado por Constantino, ele então concede o direito a eles de exercerem a sua fé, terem os seus cultos, ordena que todos os bens que tenham sido tirados dele lhes sejam devolvidos e proíbe qualquer perseguição aos cristãos. E aqui então começa uma ordem de coisas totalmente novas. E a igreja, o povo cristão, não percebe a astúcia do inimigo aqui. Porque enquanto o Império Romano estava perseguindo os cristãos, eles cresciam cada vez mais em número. E agora, astutamente, há uma cilada
que vai ser armada aqui para que eles enfraqueçam na própria fé. O culto a Jesus, a fé em Deus, a proclamação da palavra, de repente sai das catacumbas, sai dos esconderijos para agora tomar um lugar de destaque. E eles passam a ser privilegiados diante de todo o império. A própria moeda dos dias de Constantino, ele coloca na moeda o monograma de Cristo. O escudo do exército passa a ter também o monograma de Cristo. Em todos os lugares, os mais distantes, é colocada e erguida a cruz para declarar então o cristianismo como aceito, como recebido e como uma igreja ou uma religião oficial. A administração dos negócios do império se uniu à igreja. E aqui nós teremos algo muito importante na história para você entender e ao mesmo tempo terrível. A igreja, o povo cristão, recebe um imperador romano como sendo o principal da igreja. Porque, como os imperadores faziam, era o título que eles tinham, era o papel que eles desempenhavam, líderes máximos, tanto político quanto religioso. Então, tivemos concílios cristãos defendendo a palavra, estudando a palavra, em que Constantino estava dirigindo esses concílios. Aqui os cargos políticos passaram a ser oferecidos a pessoas influentes dentro do meio cristão. E a simplicidade do evangelho começa a ficar distante. A palavra começa a ficar distante. E segue-se aqui a maior degradação do cristianismo já vista. Podemos ver e comparar até lá no passado com a nação de Israel, chamado povo de Deus, povo em aliança, mas que quando afastou o seu coração de Deus e se fixou simplesmente na religião ou no culto exterior, as barbaridades que tiveram lugar. E aqui nós vamos ver esta nova ordem de coisas acontecendo, onde o cristianismo começou a se separar da sua fonte, da Bíblia Sagrada, que é a sua regra de fé e de prática. O cristianismo é colocado em destaque sobre o paganismo, e o paganismo começa a sofrer uma forte repreensão. Só que nós sabemos que crenças, elas são interiores, e não se proíbe as práticas simplesmente achando que tenha mudado o coração. Então, apesar do paganismo ter sido proibido, estas práticas continuaram. O Império Romano era um império totalmente idólatra, pagão, serviam a muitos outros deuses. E aqui com o casamento, e nós vamos ver algo interessante. Antes de falar um pouco da mistura, já vou falar o que aconteceu um pouquinho à frente para você entender. 313 foi o Edito de Milão, onde Constantino então dá liberdade aos cristãos, e no final desse século, 391, o imperador Teodósio proíbe totalmente o paganismo e institui a religião cristã, ou os cristãos com um nome, e que passa a ser Igreja Católica. Ainda nos dias de Constantino, esse termo passa a ser usado. E católico significa universal. Então, Igreja Católica, Apostólica, doutrina dos apóstolos, porém, aqui recebe o nome de romana. É como no casamento, nós sabemos que o nome na Bíblia, ou a troca de nomes, tem um significado. Quando alguém se casa e recebe um nome sobre ela, quando uma mulher se casa, recebe o nome do marido, ela recebe tudo aquilo que é do marido. E aqui então, quando a igreja se uniu ao Estado, ao Império Romano, recebeu sobre si a proteção de uma potestade, significa de uma autoridade mundana dominada pelo reino das trevas, totalmente pagã, totalmente longe de Deus, politeísta,
politeísta que serviam às mais absurdas práticas. E então, quando a igreja recebe, ela é institucionalizada, é criado um nome oficial para ela. Isso no ano 391 depois de Cristo. Até aqui, desde os dias dos Atos dos Apóstolos, eram os cristãos que se encontravam em Roma, os cristãos de Tessalônica, os cristãos da Galácia, os cristãos de Éfeso. E assim que Paulo escrevia as cartas aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Romanos, quer dizer, os habitantes destas cidades. E ele dizia: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que estão em Éfeso. Então a igreja de Jesus Cristo que se reúne em Éfeso. A igreja é a junção de todas as pessoas que creem e que proclamam a palavra do Senhor e vivem por ela. Mas aqui neste tempo se oficializa como uma religião e começa a se dar valor a estruturas. Nada contra estruturas. São necessárias estruturas à medida que as coisas vão crescendo. Mas aqui, quando houve este casamento, começou a haver a junção de ideias, de pensamentos e de crenças. Sabemos que o Império Romano, profundamente politeísta, recebeu ainda a influência dos deuses gregos, e assim que eles começaram a perguntar quem eram os importantes dentre os cristãos. E o nome dos apóstolos foi mencionado: Paulo, Pedro, João, Tiago e assim por diante. E existia o culto a Vestes e Ceras, que eram deusas romanas. E existiam os templos a esses deuses. E neste período simplesmente foram trocados os nomes destes templos. Por exemplo, o deus Netuno equestre foi simplesmente tirado de cena e aquele mesmo templo foi dedicado a Santo Antônio, o que as pessoas chamam Santo Antônio. Pessoas que viveram naquele período, tenham sido fiéis a Deus ou não, ao longo da história, quantos santos a igreja tem canonizado. Na Bíblia é interessante você olhar, quando Paulo chega para escrever as cartas, como ele se dirige às igrejas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo está falando o seguinte, ele está se apresentando e diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Em todo o Novo Testamento, os santos são aqueles que creem em Jesus, que foram santificados, que foram lavados dos seus pecados e chamados santos. Por quê? Só Jesus é santo, mas quem entrega a sua vida a Jesus, o Pai o vê e enxerga como santo. Isso é fundamentado no Novo Testamento, você pode olhar em todos os prefácios das cartas. E então, quem eram os importantes do cristianismo? O nome dos apóstolos foram colocados e passaram-se a chamar então santos, dando uma outra conotação. Porque os deuses pagãos, eles tinham influência, as pessoas prestavam homenagens, sacrifícios a esses deuses, e agora são substituídos por nomes cristãos. O culto a Vestes e a Ceras na Itália ainda apresenta muitos traços do culto que foi implantado à Virgem Maria. Nós sabemos e já estudamos a origem deste culto à Rainha dos Céus ainda lá atrás. E vemos que em todas as culturas havia esta homenagem, este culto a uma entidade feminina. Maria, mãe de Jesus, não tem nada a ver com essa história. Ela foi fiel no chamado que Deus deu a ela, mas simplesmente a mistura que passou a acontecer, o sincretismo agora, onde muitas pessoas começaram a ser colocadas
colocadas neste alto panteão de deuses. Não foi de uma hora para outra que simples pessoas receberam o título de deuses. Em todo o Antigo Testamento, também nós vemos que os pagãos cultuavam os mortos. E eles tinham relacionamento com aqueles que já tinham partido. A Bíblia proíbe terminantemente que se consulte mortos. E deixa claro que isso faz parte com o envolvimento com o reino das trevas. Então todos esses apóstolos e todos os discípulos e até Maria já partiram, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E como o pecado entrou na vida do homem, assim entrou a morte. E que todos pecaram e, portanto, todos devem morrer. O único que não pecou, mas morreu no nosso lugar é Jesus. Mas ele ressuscitou. Não existe mais ninguém que possa ter sido levado vivo ao céu. Isso são dogmas que foram acrescentados ao longo da história. E nós já vimos isso lá atrás, quando Semíramis recebe o título de Rainha dos Céus e também é venerada, também é cultuada. Na era chamada cristã, não recebem o nome de deuses, já que os cristãos entenderam perfeitamente que se adora um Deus apenas, o Deus Criador dos céus e da terra, e a pessoa de Jesus Cristo, que é o seu Filho, que é Deus mesmo que veio a esta terra. Então recebem o nome de santos, mas passam a receber as mesmas homenagens, os mesmos rituais que eram feitos a outros deuses, esses agora chamados santos recebem. E aqui começa uma série de desvios. Os cargos eclesiásticos passam a ser cargos políticos de confiança. Passa o tempo e existem muitos ditados, muitas coisas registradas na história, que isso se tornou tão interessante que havia um ditado que dizia assim: faça-me bispo e eu logo me tornarei um cristão, porque estes cargos eram vendidos e a igreja passou a entrar numa grande decadência, numa grande contaminação e mistura. O próprio calendário cristão mostra bastante desse sincretismo. No ano 336, a igreja fixou o dia 25 de dezembro como comemoração ao nascimento de Jesus. Esta data anteriormente era celebrado o nascimento de Mitra, o deus dos persas, e também o culto ao sol invencível. E então foi misturado e adaptado a esta data para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. E isto foi alterado como decreto por Constantino. Também muitas festas pagãs receberam o nome de festividades cristãs agora e passaram a ser as festas de guarda. Preste atenção, eram festas pagãs que simplesmente receberam novos nomes, mas as práticas, os costumes permaneciam os mesmos. Também o dia de semana onde era comemorado o prestado culto ao sol invencível, esse deus persa, era o primeiro dia da semana, que então passa a ser chamado domingo, e Constantino decreta que deveria ser um dia de descanso e também reservado para orações e dedicação a Cristo. Vemos então a mistura acontecendo. Durante quase 100 anos, a maioria dos desvios foram plantados no momento deste casamento. Eu acredito que muitos cristãos genuínos permaneceram fiéis a Deus, talvez à parte. A mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus reservou para si um remanescente. Ao longo da história, Deus também reservou um povo que lhe tenha sido fiel. Mas aqui, a Igreja de Jesus Cristo, através de ter se oficializado como uma religião e recebido esta proteção do Império Romano, sofreu então este grande desvio. Vou voltar agora no ponto mencionado há pouco, então o ano 391, quando o imperador Teodósio oficializa a igreja. Ela se torna uma religião oficial, única religião do
império, onde todo o paganismo é totalmente proibido, e ela passa a ser aliada e sustentada pelos representantes do poder. O cristianismo aí se torna a única religião permitida no império. Vemos que durante todo este período, muitas crenças foram acrescentadas, o poder que o Império Romano sempre deteve passou a ser então dividido com a igreja, a influência e o poder, e aqui segue um decreto do imperador Teodósio que está registrado na história deste momento em que ele oficializa a religião cristã como Igreja Católica Apostólica Romana. Queremos que todas as nações que são governadas por nossa moderação e clemência aceitem plenamente a religião que São Pedro ensinou aos habitantes de Roma, a qual a tradição nos conservou fielmente e agora é professada pelo Pontífice Damásio e por Pedro, bispo de Alexandria. Autorizamos aos que seguem esta doutrina que recebam o nome de cristãos católicos universais, e a todos os demais julgamos insensatos e loucos, assinamo-los com o nome infamante de seguir um dogma herético. Suas congregações não podem assumir a denominação respeitosa de igrejas. Além de serem condenadas pela justiça divina, devem esperar sofrer as penas severas que a nossa autoridade, guiada pela sabedoria divina, considere próprio infringir-lhes. Vemos aqui a severidade do decreto, a liberdade que Jesus veio pregar já se foi. A simplicidade do Evangelho, onde era algo que as pessoas criam no seu coração, e o amor, que é um sinal do cristão, já tinha se distanciado totalmente da religião. Neste decreto está assentada as bases para a futura Sagrada Inquisição ou Santa Inquisição, que mataria milhares e milhares de cristãos, judeus, muçulmanos ou qualquer que não professasse a fé segundo os dogmas estabelecidos neste período de grandes trevas na igreja. No mesmo tempo em que o cristianismo então se tornou a religião oficial, também estava acontecendo a invasão dos povos bárbaros. Os hunos, godos, visigodos e tantos outros povos estavam invadindo o território do Império Romano, e eles estavam em crise. Neste período, eles dividem o império entre Oriente e Ocidente, a fim de preservar um pouco melhor as suas fronteiras. E quando vai chegando esses povos bárbaros, novas misturas vão sendo agregadas. Porque do ponto de vista religioso, os bárbaros tinham as suas próprias crenças. Já estudamos isso lá no passado, na origem, que o próprio Satanás foi ensinando ao longo dos anos, das civilizações, das culturas, como adorá-lo e não adorar o verdadeiro Deus. Então, os povos primitivos que adoravam as forças da natureza, se comunicavam com os mortos, e estes povos bárbaros que estavam surgindo criam exatamente nisso, deuses da vegetação, deuses do tempo, e eles eram muito politeístas, acreditavam nas forças da natureza. Lentamente, eles foram sendo cristianizados. Missionários eram enviados para lá e anunciavam supostamente a nova religião. Veja que esse empreendimento missionário não tinha como foco central a palavra de Deus, mas sim uma nova religião. E eu quero dizer que ao longo dos anos as pessoas mesmo foram sendo enganadas pelo próprio inimigo a partir do momento que se afastaram de um relacionamento com Deus. Temos dito isso e deixado como um ponto central na nossa série, que Deus nos chama para um relacionamento, e ao longo da história Ele faz aliança com o povo, para que este povo
povo o represente na terra. Israel não o representou, Judá fez pior do que as nações da terra. Agora a igreja é o povo que Deus está em aliança e que Deus deseja que manifeste a luz do Senhor em todo o mundo. A igreja neste período também não está cumprindo a sua vocação, ainda que com esforços missionários. A evangelização era muito estranha. Geralmente se evangelizava os chefes das tribos nômades que andavam desses povos. Eles eram batizados e então impunha-se a nova crença a todos os povos que estavam debaixo do seu governo. Mas nós sabemos que da noite para o dia não se muda o coração, não se mudam crenças, a menos que se tenha um encontro pessoal com Jesus, a menos que se conheça o Deus vivo e verdadeiro. Então, essas novas crenças, onde eles adoravam a árvore, pedras, cristais, foram sendo acrescentadas. O Deus Odin era a principal divindade desses povos germânicos, e então muitas vezes era associado ao Deus Pai. E mais uma mistura, mais um sincretismo acontecendo, e verdadeiramente uma miscelânea de crenças envolvendo então os cristãos desse período. Esses povos futuramente vieram se tornar as nações da Europa. Ainda que estes povos passaram a se denominar cristãos, curandeiros, adivinhos, continuavam sendo procurados, participavam dos ofícios do cristianismo, mas também continuavam com as suas práticas. Hoje, a presença de ídolos, fadas, duendes, feiticeiros, pés de coelho, talismã, atestam a sobrevivência do paganismo até os nossos dias. A partir daqui o tempo vai passando e a igreja vai recebendo cada vez mais poder, porque o Império Romano está declinando, está perdendo espaço. Quando terminaram as terras para eles conquistarem, muito das rendas da sustentação desse grande império vinham dos impostos e das conquistas, e também o trabalho escravo dos povos conquistados. Como foi acabando este período de conquistas, não conseguiam mais manter os gastos deste grande império, e o assédio dos povos ao redor começou a enfraquecer grandemente o império. Nesse período ficou uma lacuna de poder. Então, existiam grandes comunidades cristãs. Jerusalém, que neste período já tinha sido destruída, porque nós estudaremos mais para frente as invasões e as destruições que Jerusalém sofreu. Então, sobraram 4 comunidades cristãs fortes: comunidade de Roma, Antioquia, Constantinopla e Egito. Mas como o poder do império se centralizava em Roma, o bispo de Roma começou a querer ter primazia sobre os demais das outras comunidades. E então eles começam a se intitular papas, a partir do ano 400. Isso vai sendo gradativo. Quando nós lemos no Novo Testamento, nós vemos que todos os discípulos saíram para pregar o Evangelho. E Jesus era a figura principal. Jesus é aquele que nos liga a Deus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Todo o Novo Testamento deixa isso claro. Paulo fala das reputadas colunas na igreja como sendo Pedro, Tiago e João. Ele mesmo é colocado como o apóstolo dos gentios, e nós vemos que eles se submetiam à autoridade uns dos outros. Tiago foi quem dirigiu o concílio lá em Jerusalém, que está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E nós vemos que existia esta liberdade e este conselho entre eles. Mas aqui, a partir desse tempo, começou a se buscar um poder maior na igreja, e ao bispo de Roma começou a se dar o nome então de Papa. Começou a haver a diferença com as outras igrejas e houve divergências até na crença.
A palavra sacerdote era muito mais facilmente usada no meio do paganismo, e então eles começam, os líderes cristãos passam a ser chamados também sacerdotes e começam a se distinguir do clero comum. É colocado o anel no dedo que distingue a nobreza, é incluído o básculo, a estola sacerdotal, o linho é deixado de lado, começa a ter aquelas vestimentas de grande destaque, com fios de ouro, a mitra e assim por diante. Começamos a perceber na vestimenta do suposto chefe da igreja algo parecido com o que havia no Antigo Testamento, que era o sumo sacerdote. Mas a Bíblia deixa claro que agora o único sumo sacerdote da nossa confissão é Jesus. É aquele que está intercedendo por nós à direita do Pai. E o atrevimento do clero vai se tornando cada vez maior, a ponto de um bispo da época, notadamente considerado alguém muito justo, muito certo, ele consente em ser servido pela esposa do imperador como criada. Então nós vemos aqui a mudança do poder. O poder antes que pertencia aos imperadores, com este vácuo, com esta lacuna, com o declínio do Império Romano, passa então agora para a mão do líder religioso, que toma sobre si também o título de pontífice máximo. Então ele vai assumindo esta posição, tanto política como religiosa, que estava ficando em branco naquele período. Mas no ano 440, com o Papa Leão I, é que realmente se enfatiza e se institui realmente o título e o cargo de Papa como sucessor de Pedro, 400 anos depois dos dias que Pedro viveu com Jesus. Isso então é instituído realmente como algo que ele teria a primazia sobre todos os outros. Por causa disso, as igrejas do Oriente passam a ter dificuldades com a igreja de Roma, e aqui vai acontecer a divisão, o que hoje nós temos os chamados cristãos ortodoxos. As divisões começaram justamente porque não aceitaram a primazia desse bispo de Roma sendo chamado Papa, e todos tendo que se submeter à sua autoridade. E também sobre o ensino de um bispo chamado Nestor. Ele insistia em dizer que Maria é mãe de Jesus, mas não pode ser mãe de Deus. De fato, se Deus é o Criador de todas as coisas e Maria é a mãe de Deus, logo ela é maior do que o próprio Deus e ela se torna a Criadora. Então, Nestor defendia o ensino de que Maria é a mãe de Jesus, que é Deus nascido como homem, mas não mãe de Deus. Este ensino foi refutado pela igreja oficial, a igreja de Roma, e então houve a separação. Em represália, eles se separaram, não aceitando então a autoridade papal sobre eles, o que acontece até os dias de hoje. No ano 476 depois de Cristo, os bárbaros depõem o último imperador romano. Esse acontecimento assinala a queda do Império Romano e então o início da Idade Média, 476 depois de Cristo. A queda do Império Romano do Ocidente significou que nenhum poder político controlava todo aquele território. Então, a igreja assume ainda mais poder e o papado de Gregório o Grande, em 590, a igreja decide criar um mundo cristão no Ocidente. O papado gradativamente vai substituindo o império como centro de autoridade em toda a Europa ocidental. Em 622 depois de Cristo surge o Islã, a religião
dos muçulmanos, que significa aqueles que fizeram as pazes com Deus. E eles vão conquistando, essa nova religião já nasce com um ímpeto para a conquista e para também levar a sua fé a muitos outros povos. Isso associado ao ataque dos vikings. Os vikings eram bravos navegadores escandinavos que invadiram a Irlanda, a Alemanha, a Itália, a Espanha, dos séculos 8 ao século 9. Tudo isso, então, foi empobrecendo muito a região, enfraquecendo tanto político quanto economicamente a região. Nesta época, o único poder que unificava tudo era a igreja. No ano 800, Carlos Magno, o principal do rei dos francos, ele se torna um defensor dos papas. E a partir daí, então eles começam a querer colocar o império, ou é a base do Império Sacro Romano, que viria a se estabelecer desde o ano 962 até 1806. É uma junção de alguns países, de alguns lugares, porque não se chamavam assim ainda, e uma tentativa então mais fraca, mas alguns povos juntos formando então esse Sacro Império Romano. E aqui se disputava, ora o Papa tinha primazia sobre os imperadores, ora os imperadores tinham primazia sobre o papado. E aqui uma grande disputa de poder, tanto de recursos financeiros quanto de poder. Em 1075, o Papa Gregório VII publicou um documento conhecido como os Ditados do Papa. De acordo com esse documento, ele se julgava superior a todas as soberanias terrenas, ou todos os soberanos terrenos, podendo até mesmo depor os imperadores, e considerava-se o único com autoridade para investir pessoas nos cargos eclesiásticos. Vemos que neste período muitos papas dirigiram até exércitos, era uma luta grande pelo poder aqui. Neste período também, há quem coloque a data 1074, outros defendem que foi ainda antes que foi proibido o casamento, quer dizer, instituído o celibato como algo obrigatório para todos os do clero, da igreja, todos os sacerdotes, bispos e assim por diante. Este ensino estava previsto nas Sagradas Escrituras. E nós vemos esta idade de trevas, então, quando as coisas vão se desviando cada vez mais da palavra. É como perder o rumo da estrada um pouquinho aqui no início, lá na frente vai acontecer um grande desvio. E no texto de 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3, nós lemos o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento, bem como o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve isso ainda no primeiro século, dizendo: nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. A igreja de Jesus está desviada da fé neste tempo. Até esses que recebem o título de papas são cargos políticos. Existem relatórios de papas que no final da sua vida apresentaram uma Bíblia e leram algo da Bíblia e disseram: se isso está na Bíblia, eu fiz exatamente o contrário a vida inteira. Eles nem sequer conheciam a palavra, não estudavam a palavra, e a maioria deles não tinha nenhum relacionamento pessoal com Cristo ou com Deus. Eram cargos como tinham os demais governantes. E aqui fala que esses ensinamentos viriam de demônios, de homens hipócritas que
proibiriam o casamento. O celibato pode ser um dom, pode ser uma escolha, mas jamais poderia ser uma proibição. Se nós entendermos o contexto em que eles estão vivendo, aqui as riquezas estavam ficando para essa instituição. Neste período aqui, começam o tempo do feudalismo e chega num período onde a igreja detém mais de 50% de todas as terras da Europa, onde o povo vivia em extrema miséria, onde a cúpula e o clero ficavam com a maior parte das riquezas. Muitos governantes de outros povos estavam já olhando estas coisas e achando que isso não estava certo, percebendo que era uma disputa pelo poder e pelo dinheiro. E então, Henrique IV, o imperador alemão, ele proferiu sérias ameaças contra o Papa e não aceitou essa primazia ou esse desmando do Papa sobre o seu próprio império, e ele foi excomungado. A excomunhão ou o interdito eram penas severas, onde excluía totalmente a pessoa do convívio, era proibido de participar de qualquer ofício religioso, de qualquer culto religioso. E assim que os demais príncipes começaram a se revoltar contra ele, dizendo: olha, nós não temos obrigação para com um excomungado. Tamanho era a força que exercia a religião naqueles dias. Henrique IV então precisou se humilhar, se retratar, e o Papa o fez atravessar os Alpes no inverno rigoroso e permanecer 3 dias no palácio, no relento, até que outros vieram pedir por favor para o Papa receber então este imperador, e ele cancelou a excomunhão. Era uma ameaça terrível que se fazia aos imperadores. O cargo de Papa, de bispo, de abade tornou-se cobiçado e também adquirido através de recursos financeiros. Isso explica uma série de práticas correntes na época, de que a história menciona muitos, e eu vou citar apenas alguns. Em 926, um conde fez eleger o seu filho Hugo como arcebispo de Reims. Nessa ocasião, o arcebispo tinha 5 anos de idade. Como se pode ver, nenhum conhecimento da palavra de Deus, nenhum entendimento, nada sobre a fé. Muito tempo depois, em meados do século XIX, um jovem de 17 anos chamado Pedro Rogério foi feito cardeal pelo tio, o Papa Clemente VI. E em 1370, o jovem Pedro Rogério se tornaria Papa, com o nome de Gregório XI. Mas foi, sem dúvida, o Papa Inocêncio III que exerceu o seu papado de 1198 a 1216, o Papa que acumulou maior poder e prestígio, bem como autoridade. Foi ele o criador da cruzada contra os albigenses. Nós logo vamos ver, esses albigenses eram um grupo de crentes, remanescentes que tinham permanecido fiéis à palavra de Deus, se convertido através das pregações da palavra. Talvez o Papa Inocêncio III tenha sido o mais poderoso, ou pelo menos o mais cruel dos papas, com apenas uma exceção, o Papa Sisto V, que no dia da sua posse mandou enforcar 4 pessoas. Deste Papa se criou um ditado, onde dizem: Sisto, Sisto, tu não perdoarias nem a Cristo. Muitas pessoas que professam a fé católica não têm conhecimento dessa parte da história. E, de fato, nada disso teria importância se já se tivesse voltado de todo o coração para Deus, porque ao longo da história o povo de Deus também tem errado, mas quando se arrependem dos seus pecados são perdoados por Deus. No entanto, não houve a remoção de todos os dogmas que foram instituídos neste período. Também há muitos jovens que, quando vão para as universidades e tomam conhecimento de todos esses fatos históricos, se revoltam, abandonam
totalmente a fé, dizendo: se Deus está nesse negócio, porque conectam Deus com a religião e dizem: se Deus está nesse negócio, eu não quero saber de Deus. Quantos ateus professos são assim, porque se revoltaram, porque se feriram ao tomar conhecimento da história. No entanto, se você compreender que Deus está caminhando paralelo a isso, com um remanescente, com um povo, e a própria igreja que deveria representar, a igreja institucionalizada agora, que deveria levar a luz de Cristo para o mundo, está nesse presente tempo desviada da fé, está absorvendo tudo aquilo que o mundo e o próprio Satanás têm inspirado e conduzido na direção desse período chamado das trevas ou Idade Média. Voltaremos ainda a falar sobre Inocêncio III, porque no período em que ele governou, muitas coisas de relevância aconteceram. Antes disso, vamos dar um pano de fundo sobre a Inquisição medieval, quer dizer, a Inquisição na Idade Média. Como já vimos, a Inquisição teve o seu início ou a sua base, ainda que não utilizando este nome, no decreto de Teodósio, no ano 391, quando então proíbe qualquer profissão de fé contrária à fé católica. A perseguição e a condenação neste período vinha do Estado, que servia neste tempo os interesses da igreja. Vimos aí que era a disputa do poder. A igreja entregava o réu à justiça comum, sob a alegação de que a igreja não poderia derramar sangue. Então, eram delatados pessoas que qualquer um que não acreditasse em todos esses comandos, em todos esses dogmas, eram delatados. E simplesmente o suspeito já ia, não era para ser julgado, mas sim já para ser executado. O Estado aplicava diversos tipos de penas, dependendo o tipo de crime, mas a maioria das vezes era a fogueira. Em outras ocasiões, empregava outros recursos para que os condenados não morressem imediatamente. Adotou-se também nessa época o costume de retardar a morte o máximo possível para que sofressem ainda mais. Parece impossível que representantes de Deus naquela época pudessem consentir, aprovar e incentivar estas coisas. No entanto, como Deus sempre guardou para si um remanescente, representantes da fé viva e verdadeira também estavam aí. Pedro de Bruys causou um grande impacto em toda a França, pregando a palavra e combatendo a corrupção no clero. Ele tinha sido padre, mas convertera-se ao evangelho e ousadamente passou a pregar aquilo que a Bíblia dizia. Em 1104, ele passou a batizar muitos adultos, entendendo e ensinando que Jesus havia dito: olha, vá, pregue o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo. Que o batismo é uma consequência da fé e não algo que deva ser feito de crianças. Vemos que o batismo de infantes se deu ainda no período da conquista dos bárbaros, quando multidões eram recebidas para o cristianismo, mas sem realmente haver uma conversão. Diz a história que ele abalou a França meridional com a proclamação das verdades da palavra. Foi denunciado e morreu na fogueira no ano de 1126. Arnaldo de Brescia foi outro líder que abalou a estrutura da igreja romana na sua própria capital. Ele tinha um caráter decidido e uma firmeza extraordinária. Foi acusado de herege no ano de 1139. Fugiu para a França e depois para a Suíça. Onde passava, ele levava a sua mensagem forte da palavra de Deus, pregava
pregava como a maioria daqueles tidos por hereges, quer dizer, pregava contra os ensinamentos que a igreja romana pregava, contrário à palavra de Deus. Falava contra o batismo de crianças, mencionava que não deveria existir a supremacia do Papa, a interferência aqui nos negócios temporais, e pregava sobre a volta do cristianismo primitivo, a simplicidade de Cristo, o amor a Cristo, o amor entre os irmãos. Ele tinha um comportamento íntegro e assim os seus inimigos não conseguiam achar nele uma falha moral, a não ser realmente a sua pregação e as suas convicções. Ele também foi martirizado no ano de 1155, foi denunciado, preso e queimado numa fogueira pelo Papa Adriano IV. Em 1179, o terceiro concílio de Latrão decretou a perseguição permanente dos hereges, envolvendo muitos nesta obra. Simples pessoas eram chamadas e convocadas para delatar qualquer suspeito, qualquer expressão de que não fosse realmente fidelidade absoluta ao catolicismo deveria ser denunciada. E como nós já comentamos, não faltavam aqueles que denunciavam porque eram repartidos bens com estes. Aos bispos cabia proceder contra os que desrespeitassem o juramento sob pena de excomunhão e desterro. E a população ficava apavorada, porque também a pregação vinda da igreja romana era de um Deus irado. Foi nesse período que apareceram as imagens de Satanás com o garfo, com o tridente, um animal preto, feio, com aquela capa vermelha, aqueles animais horripilantes. Então a pregação causava pânico, causava medo nas pessoas, a morte, o medo do inferno. Então isso apavorava totalmente qualquer cristão comum que pudesse pensar em ficar sem os sacramentos impostos pela igreja e que nisso teria garantido a sua salvação. Então eles realmente participavam dessas delações e denúncias. Embora não tivesse ainda este nome oficial, a Inquisição operou por todo esse período de 600 anos livremente, mas os seus fundamentos e nome foram lançados no Concílio de Verona, no ano de 1187. Concílio era uma reunião de todos os líderes religiosos que determinavam então os rumos da igreja ou o que os seus fiéis deveriam ou não crer. Então este concílio estabelece a Inquisição, porém agora com uma diferença do que vinha acontecendo. Agora a própria igreja é a responsável e ela que vai agir. O Estado vai prestar somente serviço à igreja, mas é o próprio clero quem está agora acima na Inquisição. Logo depois, então, de estabelecidas as bases, o nome, a estrutura da Inquisição, o Papa Inocêncio III vem ao poder, então. E ele aumenta muito mais as prerrogativas que os papas anteriores já tinham dado sobre o papado e o engrandece sobremaneira. Ele foi uma pessoa extremamente culta, muito bem formada, preparada em muitas universidades e todos estavam com a expectativa de que ele tivesse um brilhante mandato, digamos assim, como Papa. E ele organizou então estas cruzadas. Mais para frente veremos também as cruzadas contra outros povos, mas agora vamos nos deter sobre a perseguição aos cristãos que não professavam a fé católica. Se o Papa Adriano disse que a coroa era um presente do Papa para os imperadores, Inocêncio III fez disso uma realidade. Ele depôs o imperador Otto IV, o excomungou e por causa disso, por causa dessa situação que o país ficou, simplesmente as igrejas eram cobertas, trancadas, as imagens eram cobertas com pano preto, ninguém podia receber sacramento nenhum, não podiam enterrar os seus mortos nos lugares que eles desejavam ou
considerados sagrados, tinham que jogar em qualquer lugar, e a população ficou apavorada com isso. E como este interdito foi dado a toda a nação, Otto então precisou retroceder e pedir perdão ao Papa para que fosse removido isso. Também João Sem Terra, o rei da Inglaterra, fez ofensas contra ele e sofreu a mesma coisa, a mesma represália. Então era um comando, um domínio, há muito tempo tinha ficado para trás. As palavras de Jesus, quando ele ensinou como exercer a autoridade, ele disse: os reis desta terra dominam sobre os homens. Entre vós não seja assim, mas aquele que é o maior, seja aquele a quem serve. Quando Jesus ensinou sobre isso, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus dando o exemplo do amor e do serviço. O mais alto degrau da liderança é o serviço. Há muito tempo isso já tinha ficado para trás. O Inocêncio III elevou a condição do papado e o título de Papa ao cúmulo de outorgar-se o próprio Deus. Ele recebeu sobre si, colocou sobre si o título de Senhor Deus o Papa. Em latim, você está vendo na tela aí. Então, intitulou-se o próprio Deus. Lembrando, os imperadores eram cultuados, lá ainda nos impérios do Antigo Testamento eram cultuados e se prestavam honra e homenagem como sendo o próprio Deus. Tanto o rei da Babilônia, o rei dos persas, os imperadores romanos, e agora chega então nesta trajetória, onde o próprio líder da Igreja Católica também se intitula e também recebe reverência, onde todos deveriam se prostrar diante dele. Inocêncio III, que tinha causado tantos males aos reis, monarcas, príncipes, agora volta-se especialmente contra os crentes. O que se denomina crente? Aquele que crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e faz da Bíblia a sua regra de fé e de prática. Ele armou uma cruzada contra os albigenses com 300.000 soldados. A origem dos albigenses vem ainda de Arnaldo de Brescia. Ele foi martirizado, morreu na fogueira, a Inquisição o pegou, mas as suas palavras despertaram muita gente. E então esse remanescente, esse povo que foi se convertendo, foi crescendo e já era um número considerável. E então Inocêncio III decide exterminar toda esta colônia de pessoas. Os albigenses eram súditos leais, pessoas de família, honravam a família e eles tinham uma atitude muito honrada diante de todos os princípios e os valores. Somente professavam uma fé diferenciada. Alguns outros escritores dizem que a origem deles tenha sido em outro ponto. Não importa qual tenha sido a sua origem, mas sim o que eles criam e por que foram perseguidos. Os escritores católicos classificam de albigenses todos os que nesta época protestavam contra a Igreja Católica, suas doutrinas e seus desmandos. A grande verdade é que eles simplesmente anunciavam a palavra contrário aos dogmas instituídos nesse período. Roma, naquele tempo, se julgava senhora absoluta e capaz de mandar em todos os homens. Por conseguinte, todos os que se afastassem da sua esfera de comando eram tidos por seus inimigos e era uma fatalidade, era obedecer ou morrer. Duas grandes perseguições foram movidas contra esses albigenses, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram vitimadas por essa cruel cruzada promovida pelo Papa Inocêncio III. E aqui perguntando a um graduado de uma certa hierarquia da igreja, dizendo: olha, como você consegue distinguir os católicos dos hereges no meio de toda essa população? Ele disse: a ordem é para matar todos, Deus distinguirá os seus fiéis.
Nós sabemos que Deus realmente distingue os seus fiéis, mas não era isso que eles estavam querendo dizer. Então aqui, milhares e milhares de pessoas ao longo deste tempo foram mortas pela Inquisição em nome de Deus. E só neste caso, mais de 1 milhão de pessoas. No nosso próximo encontro, nós daremos continuidade analisando um pouco sobre a Inquisição na era moderna, que se tornou ainda pior do que a Inquisição medieval. Voltamos agora à visão que Deus deu a Daniel e a extensão do Império Romano ao Império do Anticristo. Nós vemos a perseguição pela religião dos judeus foi muito ruim. A perseguição pelo Império foi terrível, mas nada se compara com a perseguição vinda da igreja aos cristãos. Nós estudaremos isso no nosso próximo encontro, bem como também a pré-reforma, o fim da Idade Média e também a revolução que Deus fez, levantando homens para anunciar novamente as verdades da palavra. Até lá!